Abra a sua Bíblia na Epístola Pastoral de Tito, capítulo 2 e verso 13. Tito, capítulo 2 e verso 13. Tito está entre as cartas chamadas cartas pastorais. Tito 2, 13. Tito 2, 13. Não vou mandar você dizer amém, porque amém é assim seja. Então, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quero convidar você a dizer comigo a parte A do versículo, aguardando a bem-aventurada esperança. Vamos dizer? Aguardando a bem-aventurada esperança. Esperança é a palavra que eu quero falar nesta noite. Esperança. Todos nós precisamos de esperança. Eu lembro quando era garoto que era muito comum no jardim aparecer agora como é que eu vou chamar? Chamar esperança de inseto é complicado, né? Mas fiquei sem palavra agora, né? Mas não era o gafanhoto, não. Era um estilo gafanhoto, né? Quase era o gafanhoto, mas era bem menor, totalmente verde, chamado esperança. E eu lembro que nós ficávamos muito felizes quando encontrávamos uma esperança, né? Nosso coração se alegrava. Olha, encontrei uma esperança, fazia um bem muito grande. Aguardando a bem-aventurada esperança. A fé e a esperança, elas estão intimamente ligadas, né? A Bíblia diz agora: a fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança estão bem ligadas, mas nós devemos distinguir o que é a fé da esperança. A fé, ela tem um trabalho a realizar hoje. A esperança aplaude a fé ao longo do caminho e aponta para a recompensa do serviço. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. A esperança vem pela experiência, Romanos 5, 4. A fé aceita o dom da promessa. A esperança confiantemente espera o cumprimento da promessa. A palavra de Deus diz muito sobre esperança, mas nunca usa o termo para significar incerteza ou dúvida. Vamos examinar 3 classes de pessoas do mundo de hoje, no que diz respeito às suas relações com a esperança. Há aqueles que não têm esperança, há aqueles que têm uma falsa esperança, e há aqueles que têm a verdadeira esperança. Em qual deles será que você está? Há aqueles que não têm esperança, há aqueles que têm uma falsa esperança, e há aqueles que têm a verdadeira esperança. Quem é que está sem esperança? A Bíblia nos diz, Efésios capítulo 2, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo vai nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo, quem é aqueles que estão sem esperança. Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Ora, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo
esperança e sem Deus no mundo. De acordo com o texto sagrado, existem aqueles que hoje são descritos como não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus queridos e amados, a esperança, ela é tão essencial para a alma humana, como a fé é essencial para a sociedade. Uma vida sem esperança se torna uma vida de sofrimento. Uma vida sem esperança se torna uma vida insuportável. Uma vida sem esperança é um fardo demasiadamente pesado, difícil de suportar. Deus reconhece a necessidade de esperança para a alma humana. E quando Adão e Eva pecaram lá no Éden e ficaram completamente sem esperança, Deus traz a eles a esperança. Efésios 2, 11 e 12, Paulo afirma que aqueles que não têm esperança estão sem Deus no mundo. Aqueles que não têm esperança estão sem Deus no mundo. Desde a origem do homem, o homem pôs a sua esperança em um Deus ou em vários deuses. No entanto, devemos admitir que ainda existem aqueles que estão perturbados, sem esperança e sem Deus no mundo. Infelizmente, uma das principais causas da morte entre jovens hoje é o suicídio. E o que é o suicídio, se nada mais, nada menos do que alguém que não tem mais esperança, do que alguém que está sem esperança de solução para a sua vida, de solução para os seus problemas. Jovens, adultos, pessoas que já não têm esperança. Irmãos, o mundo que nós estamos vivendo hoje, ou você tem Deus, tem Jesus no seu coração, ou em algum momento desta vida você vai ficar sem esperança, porque o mundo não pode te oferecer esperança para a tua alma. Essa esperança, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Mas há também aqueles que têm uma falsa esperança. Vamos ver lá em Mateus capítulo 7, quem são esses que têm uma falsa esperança. Mateus 7, do 21 ao 27. Mateus 7, do 21 ao 27. Vimos aqueles que não têm esperança, são aqueles que estão sem Deus no mundo. Esses não têm esperança. Agora vamos ver os que têm a falsa esperança. Mateus 7, a partir do verso 21, diz: nem todo o que me diz, vamos ler juntos? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa
sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Infelizmente, queridos, aqueles que têm falsas esperanças são mais numerosos, e é pior do que aquele que não tem esperança. Aquele que tem uma falsa esperança é pior do que aquele que não tem esperança. Eles não são encontrados nos cantos, eles não estão perdidos em algum continente. Muitos que têm uma falsa esperança podem ser encontrados dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades de fé. Um homem que se encontra sem esperança, ele pode ser inclinado a aceitar a verdadeira esperança. Mas alguém que tem uma falsa esperança, ele precisa admitir sua falsa esperança antes de aceitar a verdadeira esperança. É por isso que aquele que não tem esperança é melhor do que aquele que tem uma falsa esperança. Porque sabendo que não tem, ele vai procurar. E aquele que tem uma falsa, ele acha que a esperança que ele tem é uma esperança verdadeira. A falsa esperança parece ser autossuficiente, até que os tempos de provações venham. Muitos homens e mulheres descobriram que sua esperança era mera vaidade quando surgiram os problemas, quando vieram as dificuldades. Aquele que tem uma falsa esperança e não constrói sobre uma base sólida, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O bêbado que pensa que pode parar a qualquer momento, ele tem uma falsa esperança. Ele acha que a qualquer momento ele pode parar. O viciado em drogas, que pensa que pode escapar de seus problemas se drogando, ele tem uma falsa esperança. O ladrão que pensa que pode roubar sem consequências, ele tem uma falsa esperança. O membro da igreja que pensa que o batismo, ser membro ou fazer obras sociais é necessário para escapar da condenação, tem falsa esperança. O marido ou esposa que é infiel, mas acha que é inteligente o suficiente para que ninguém descubra a sua infidelidade, tem falsa esperança. Há também aqueles que acreditam na religião sem Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Esses também têm uma falsa esperança. Na palavra de Deus, os filhos de Eli eram maus, mas pensavam que porque nasceram de uma família de sacerdotes, eles poderiam ficar sem punição. Falsa esperança. Mesmo a sabedoria que não é fundada sobre o temor de Deus, diz a Bíblia que ela é vaidade. Aqueles que acreditam em uma segunda oportunidade, além da vida presente, eles acreditam que o arrependimento pode acontecer após a morte, é uma falsa esperança. Aqueles que por algum motivo depositam a sua esperança fora de Jesus e acham que estão seguros, e é uma falsa esperança. Por fim, a verdadeira esperança. Tito fala no capítulo 13. Qual é a verdadeira esperança? Há apenas uma em relação à salvação. Hebreus capítulo 6 e versos 18 e 19
Hebreus capítulo 6, versos 18 e 19. O texto sagrado vai nos dizer: Hebreus 6, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A verdadeira esperança só pode ser encontrada em Cristo. 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você pode dar essa resposta? Você tem esperança? Jamais se desespere em meio às aflições da sua vida, pois por maior que seja a tempestade, Jesus está no seu barco. Tenha a esperança que Ele vai levar você aonde Ele deseja que você chegue. Há esperança. Aqueles que não têm, aqueles que têm uma falsa esperança, sabe, às vezes tem pessoas que acham que são crentes, acham que nasceram de novo, mas os seus atos estão bem distantes de alguém que nasceu de novo. Cuidado, para não estar tendo uma falsa esperança. Cristo é a verdadeira esperança, e Cristo transforma a todo aquele que crê. Vamos ficar de pé nesse instante.